meu Brasil, a gataiada que estava esperando anistia pro mequetrefe capiroto Bolsonaro candidatar, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Pode tirar o cavalinho da chuva, porque a anistia é o caralho. Olha, não vai ter anistia. A anistia, mesmo que o Congresso, mesmo que os lambibota de Bolsonaro, bancada da bala, bancada evangélica, bancada do agro, bancada dos safados, aprova, inclusive com deputados baianos que eu denunciei aqui, coloquei no nosso canal a lista dos 9 baianos que aprovaram isso, que assinaram, mesmo com a ajuda dessa galera, não vai passar porque é inconstitucional. Tem coisa que não pode, ainda que seja da vontade do doido, do deputado A, do B, do corrupto, do ladrão, do vagabundo, do safado, deputado X, não vai passar porque é inconstitucional. O crime de atentado contra o golpe, atentado contra a democracia, é um crime que não tem fiança, é inafiançável. Não pode, entendeu? É um crime que não tem anistia, não tem perdão. Está previsto assim na lei, se está previsto assim, não adianta pautar a anistia, que vai ser só um teatro desses vagabundos que não tem o que fazer, que tem tanta coisa no Brasil, principalmente preço da mercadoria, emprego, tudo para ser discutido, mas eles querem discutir a anistia para o Alecrim Dourado, que é o vagabundo do mequetrefe Bolsonaro, que tá cagando e andando pro povo que tá na papuda, que tá cagando e andando pro povo que tá na colmeia, não tá nem aí para esses patriotários que botaram a testa, o peito de fora e defendeu o Bolsonaro enquanto ele tava vendendo joias lá nos States. Então vamos ao vídeo aqui que você vai entender o que eu tô falando, mas não vai ter anistia. Eita, quem acha que vai conseguir impunidade com esse negócio de anistia é porque não entende de Constituição. Se aprovar, o STF vai derrubar. E eu autorizo. Vai, Xandão! Esse projeto, se for aprovado na Câmara, se o Hugo Mota pautar, ele for aprovado, ele segue para o Senado, se for aprovado. O que acontece com esse projeto do ponto de vista jurídico? Fui ouvir integrantes do Supremo que, obviamente, estão acompanhando esse debate na seara política e ministros da Corte com quem eu conversei apontaram o projeto de anistia como inconstitucional. Aí eu até falei para alguns integrantes da Corte que para eles provavelmente isso seria óbvio, mas para nós leigos e para quem está assistindo, para quem está acompanhando, é sempre importante deixar registrado do que se trata um projeto que é inconstitucional. O que me disseram esses ministros? Que a Constituição diz que crimes inafiançáveis e imprescritíveis não podem ser perdoados e que a ação de grupos armados contra o Estado é inafiançável e imprescritível. Para ministros, isso seria suficiente para declarar a anistia inconstitucional caso o projeto seja aprovado no Congresso. E aí eu queria mostrar para vocês qual é o entendimento desses integrantes da Corte que eu ouvi. É de que o projeto de anistia em discussão fere 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal, o 43 e o 44. O primeiro determina que a tortura, terrorismo, tráfico de drogas e os crimes hediondos, como eu contei para vocês, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Na prática, isso quer dizer que não podem ser perdoados. E o inciso 44 estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado é crime inafiançável e imprescritível. Nas contas de ministros que eu ouvi, o Supremo teria a maioria, então, para declarar esse projeto inconstitucional, se isso de fato chegar por lá. Então não cabe perdão, não cabe anistia, e como a gente já ouviu, inclusive, integrantes do governo falarem e ministros do Supremo concordam, isso causaria uma crise institucional. Porque assim, tem vários temas da sociedade que são urgentes, talvez não na visão de parlamentares, mas esse da anistia você vai levar um tempão discutindo, debatendo, está sendo pautado, Valdo, dando boa tarde para você aí em Brasília, e para parar no judiciário que tem esse entendimento de que ele é inconstitucional. Boa tarde. É inconstitucional. Não tem jeito, não adianta. Olha, mas tem um caso que eu queria chamar a atenção aqui, eu achei interessantíssimo isso. O governo Lula, diz que ninguém chupa nada. Deputado que tá na base do governo, com carguinho, que tem ali um puxadinho, que tem ali uma assessoriazinha, que tem um apoio do governo. O presidente Lula vai demitir todo mundo. Tem que botar na rua esses vagabundos que arrumaram empregozinho, puxadinho, cabidezinho de emprego,
com o governo Lula e estava na base do governo de fachada e que na hora de assinar a PEC da anistia, eles assinaram a urgência, tem que ser demitido. Tem que ser colocado para fora. Manda aí puxar o saco de Bolsonaro, manda lamber os ovos de Bolsonaro para ver se Bolsonaro dá um pedaço do Pix para eles, né? Esses canalhas safados. Bem feito, urgente. Governo Lula vai botar para fora do governo os indicados de deputados que apoiaram a anistia. É isso. Aí, caralho, querem participar do governo só na hora boa? Fodam-se agora, vamos lá. O Planalto tem um mapa recente de cargos que os deputados indicaram nas superintendências regionais de diversos órgãos federais. E esse mapa também ele pode ser utilizado como um trunfo do governo para demover os parlamentares da base de partidos que têm ministérios a votarem a favor da anistia. Se votar, esses parlamentares podem ser penalizados, esses cargos podem ser retirados, né, cargos ali na Codevasf, no DENIT, etc., porque o argumento do Planalto não dá para alguém que tem cargo no governo federal votar a favor de uma proposta contra a qual o governo se insurge de forma frontal. E aí, Trali, por fim, tem uma última discussão, que é a ideia de que o presidente Lula poderia dar uma espécie de indulto, um perdão a alguns condenados do 8 de janeiro. Conversei com um ministro muito próximo do presidente, na visão dessa fonte, não há hipótese, nesse momento, de o presidente Lula seguir por esse entendimento. Trali. Não tem anistia para bandido. Não tem anistia para vagabundo. Não tem como ter anistia para esses canalhas. O presidente Lula, nem ninguém. Não tem indultozinho como teve pro Daniel Silveira, não é sem anistia. A anistia é o caralho. E esses caras que estão aí no governo? Tá no governo, tá ganhando aí o dinheiro do governo, indicou pessoas para estar pendurado naqueles cargozinhos de que eles negociam. Aí agora na hora da PEC da anistia vai votar a favor de Bolsonaro. Do jeito que a gente conhece esses vagabundos desses deputados que têm essa personalidade, do jeito que a gente conhece o PL de Valdemar da Costa Neto, que é o partido que tem mais dinheiro, a gente é obrigado a achar que não tem como um deputado igual Isidório aqui da Bahia votar sem ter um apadrinhamento, sem ter uma arrumaçãozinha. Vai só se queimar, porque para mim tá queimado. Porque o deputado que não explicou, não justificou e assinou isso aí de insanidade mental, e assinou isso aí consciente de que estava assinando a urgência da anistia, é um canalha, viu? É um canalha, não é digno nunca de ser considerado um deputado para ter um voto. Então não vote nesse safado. Eu vou fazer campanha, eu vou fazer música, esses caras não podem ter voto. Tem que perder a eleição, esses vagabundos que apoiam a anistia, esses vagabundos que ainda estão aí manipulado pelo mequetrefe capiroto, ou que receberam algum tipo de vantagem do PL, de Valdemar da Costa Neto ou de Bolsonaro. Não passará, a gente não vai deixar aqui ninguém golpista aqui, não tem passagem de pano para quem tentou golpe, para quem tentou aí que o Bolsonaro tomasse o poder e a gente ficasse agora num campo de concentração sofrendo. Eu imagino como seria a vida dos youtubers, dos influenciadores, dos políticos e das pessoas que se insurgissem contra um processo ditatorial aqui no Brasil, contra um governo de ditadura aqui no Brasil, governado pelo Bolsonaro, que sem ter poderes, ele queria implantar uma ditadura, não podia falar, repórter não podia falar nada com ele, os dados do IBAMA, do INCRA, eles manipulavam tudo, não podia ser nada contra ele, que ele tirava policiais, diretores da Polícia Federal que estavam investigando a família, ele mandava tirar, mandou tirar um ministro quando estava permitindo que a sua família. Então, assim, isso na democracia. E na ditadura, o que o Bolsonaro ia fazer com a gente? O que o Bolsonaro ia fazer com você, seu otário? O que ia fazer com você, seu idiota, que está aí apoiando essa anistia? Essa anistia? O que seria do Congresso? O que seria do Supremo? O que seria de vocês aí? Vocês teriam vez e voz de estar dando sua opiniãozinha, fazendo um videozinho de lacração aí, se fosse contra o governo? Pense bem, não teria essa liberdade, a gente estava lascado. Então agora não passará. Ninguém que apoia a anistia vai ter vida fácil aqui. A gente vai descer a lenha todo dia, toda hora, e até essa anistia ir para casa do caralho. Valeu.